Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Irmão, só passando para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Você, irmãos que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que você venha acompanhar todos os dias os vídeos que saem aqui pela manhã. Amém, irmãos? Irmãos, nós sabemos que o mundo espiritual, ele é real. Eu já falei aqui com vocês nos vídeos, nas orações pela manhã, que o mundo espiritual, irmãos, ele é real. Só que este mundo espiritual, nós não podemos ver. Ele é invisível. O mundo espiritual, irmãos, ele é real, mas, ao mesmo tempo, ele é invisível. É igual o Deus no qual nós servimos. Nós, irmãos, nós servimos um Deus no qual ele é invisível. Nenhum de nós, até o presente momento, conseguiu ver a Deus com os nossos olhos humanos. Ninguém nunca tocou a Deus. E ninguém nunca sentiu a Deus. Mas, irmãos, nós cremos que Deus ele existe pela fé, não é verdade? Da mesma forma, irmãos, o mundo espiritual ele é invisível, mas ele é bastante real. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitas das vezes nós oramos, nós buscamos a presença de Deus e parece, irmãos, que nada acontece. Eu não sei, irmãos, se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, irmãos, eu já levantei um clamor, levantei uma oração. E parece, irmãos, que nada adiantava. Parecia que a minha oração ela não estava passando do teto. Parecia que o céu ele estava de bronze. Parecia, irmãos, que quanto mais eu orava, mais eu desanimava. Porque quando a gente ora, irmãos, a gente fica animado, não é verdade? Pelo menos comigo isso acontece. Quando eu começo a orar, por mais que eu esteja desanimado, mas depois, irmãos, que eu começo a orar, eu começo a me alegrar, Deus ele começa a nos dar ânimo, a nos dar força, a nos dar vigor. Deus ele começa a fazer um mover quando nós começamos a orar. Mas tem dias, irmãos, tem dias que parece que nada está acontecendo. Parece que quanto mais você ora, mais você fica desanimado. Parece que quanto mais você busca a Deus, menos resposta você tem. Mas, irmãos, nós temos que entender que o mundo espiritual ele está se movendo. Por mais que nós não estamos vendo, mas o mundo espiritual, irmãos, ele está se movendo ao nosso favor. Foi, como eu disse agora há pouco, irmãos, que o mundo espiritual ele é invisível. Nós não conseguimos ver, mas ele é bastante real. Irmãos, eu quero ler com vocês aqui uma passagem da Bíblia que vai falar sobre Eliseu. Eliseu que era um homem muito usado por Deus, sucessor de Elias. E teve uma vez, irmãos, que o rei de Arã, ele queria matar Eliseu. Então, irmãos, o que o rei de Arã ele fez para tentar matar Eliseu? Ele localizou Eliseu e quando o rei de Arã soube onde Eliseu estava localizado, ele enviou uma tropa para exterminar Eliseu. E foi, irmãos, exatamente isso que aconteceu. As tropas do exército do rei de Arã cercaram a cidade onde Eliseu estava. E nessa época, irmãos, Eliseu, ele tinha um servo. E quando o servo ele acordou pela manhã, ele viu que tinha tropas do rei de Arã cercando toda a cidade, fechando a cidade para tentar capturar Eliseu e assim matá-lo. Então, irmãos, o servo de Eliseu ele ficou desesperado. Ele chegou para Eliseu e falou: "O que a gente vai fazer agora? Nós estamos cercados, nós estamos encurralados, não tem para onde fugir, não tem para onde sair, não tem mais saída." Mas olha só, irmãos, o que aconteceu? Acompanhe comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo 6,
versículo 13. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Versículo 13. O rei ordenou: vão e descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que vejam. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse a vocês, o rei de Arã, ele armou uma emboscada para Eliseu. Ele cercou a cidade onde Eliseu estava para poder capturá-lo. E o servo de Eliseu, irmãos, que estava ali com ele ficou desesperado. Ele exclamou: O que nós vamos fazer agora? Irmãos, Eliseu lhe falou com o servo dele: Não temas, porque maior é o que está conosco do que está com eles. E a Bíblia, irmãos, vai nos dizer que Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do servo dele. E foi isso, irmãos, que Deus ele fez. Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. E naquele momento, irmãos, os olhos do servo de Eliseu, os olhos espirituais, não os olhos naturais, irmãos, os olhos espirituais do servo de Eliseu foram abertos. E naquele momento, irmãos, o servo de Eliseu viu carros e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, os olhos dele foram abertos, os olhos espirituais dele foram abertos. Ele conseguiu ver, irmãos, que no mundo espiritual existe um exército muito maior do que o exército natural, do mundo natural, do rei de Arã. Então, irmãos, é isso que acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, irmãos, por mais que nós não sentimos nada, por mais que parece que a nossa oração não está saindo do teto, por mais que o céu esteja de bronze, por mais que você não esteja, irmão, sentindo nada, por mais que você, lá no fundo, você pensar, essa oração aqui que eu estou fazendo, eu acho que não vai te adiantar de nada. Irmãos, não pensa dessa forma, não pensa dessa maneira, porque, irmãos, no mundo espiritual está acontecendo algo. A gente não está vendo os olhos espirituais. O servo de Eliseu viu o mundo espiritual porque Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos dele. Mas, irmãos, nós não vemos o mundo espiritual com nossos olhos humanos. É por isso, irmãos, que muitas das vezes nós ficamos desanimados. Mas, irmãos, nós não devemos ficar desanimados, porque nós devemos entender que no mundo espiritual o céu ele está se movendo ao nosso favor. Nós não precisamos ver, irmãos, porque o justo, ele não vive por aquilo que ele vê. A palavra do Senhor vai dizer que o justo, ele vive pelo quê? É pela fé. O justo, irmãos, ele não vive por aquilo que ele está vendo, por aquilo que ele está sentindo, por aquilo que ele está tocando, não. O justo, irmãos, ele vive pela fé. Então, irmãos, nós temos que acreditar, que confiar. Por mais, irmãos, que nós estamos num dia desanimado, por mais que pareça que a nossa oração, ela não está passando do teto da sua casa. Não, irmãos, não precisa de você estar sentindo. Você só precisa acreditar e saber que Deus, ele está se movendo ao seu favor. Irmãos, nós devemos continuar perseverantes. Continua, irmãos, perseverante. Continua orando, continua buscando. Porque por mais que você não esteja vendo, os céus, ele está se movendo ao seu favor. Amém, irmãos? Vamos orar aqui neste momento? Eu quero orar a Deus, irmãos, por você apresentar a sua vida a Deus neste momento. Ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore com fervor, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu juntamente com este irmão, com esta irmã, nós entramos, ó Deus, na tua presença, em oração. E Deus,
Obrigado pela palavra que foi ministrada aqui neste momento. Senhor, nós entendemos que nós não devemos ser movidos por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente toca. Não, Deus, nós devemos ser movidos, ó Deus, pela fé. Porque o justo, ele vive pela fé. E Deus, nós entendemos isso. E Deus, obrigado, Senhor, por nos fazer entender que por mais que nós não estamos vendo nada, por mais, ó Deus, que nós não estamos vendo os resultados que nós esperávamos, nós sabemos que o Senhor está no controle da situação. Assim, ó Deus, como o servo de Eliseu achou, Deus, que naquele momento eles seriam capturados, que eles seriam mortos. Mas, ó Deus, no mundo espiritual, no mundo celestial, o Senhor Deus estava providenciando um exército a favor deles. Um exército a favor de Eliseu. Eles não precisavam temer. Eles não precisavam, ó Deus, ficar desesperados. Porque, ó Deus, tinha algo acontecendo no mundo espiritual. E Deus, o servo de Eliseu viu aquelas carruagens, aqueles cavalos de fogo. E Deus, assim nós entendemos o que está acontecendo conosco. Meu querido ouvinte, Deus está me mostrando que tem cavalos, carruagens de fogo ao seu redor. Deus, ele está te guardando. Sim, irmãos, Deus, ele está te guardando neste exato momento. Deus, ele falou comigo aqui, irmãos, que você está orando e parece que nada está acontecendo. Mas, irmãos, no mundo espiritual está acontecendo. Deus, ele está me dando uma visão aqui, irmãos, de cavalos e carruagens de fogo. Assim como o servo de Eliseu, ele viu naquele momento. Assim, irmãos, eu também estou contemplando pelos olhos espirituais essa visão. Deus, irmãos, ele está te protegendo. Deus, ele está te guardando. Deus, ele está colocando anjos ao seu redor para te proteger. Aleluia. Irmãos, não desista. Continua perseverante. Continue, irmãos, na oração. Por mais, irmãos, que você não esteja sentindo nada, mas foi como eu disse, o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele sente. Deus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa linda visão que o Senhor permitiu eu ter aqui neste momento. Deus, ajuda esse irmão a não esquecer que ele não precisa de ver nada, Deus, ele só precisa acreditar. Ele só precisa confiar. Porque, ó Deus, o mundo espiritual, ele está movendo ao nosso favor. Deus, obrigado por mais essa palavra. Obrigado, ó Deus, por essa oração. Obrigado, Senhor, por reconfortar a vida deste irmão que está ouvindo essa mensagem. Assim, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Deixe seu gostei. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.